o psicólogo estadunidense Benjamin Libet colocou eletrodos na cabeça de um sujeito e pediu para que ele movesse o dedo, movesse qualquer dos dedos indicadores, no momento que ele sentisse vontade, no momento que ele decidisse fazer isso, esperar a vontade vir naturalmente e só assim ele movesse esses dedos. E assim o sujeito fez. E nesse mesmo experimento, Benjamin Libet descobriu que nós movemos o dedo porque existe um impulso elétrico, existe uma cadeia, na verdade, de impulsos elétricos que executam funções no cérebro e que transmitem, entre aspas, o comando para que o dedo se mova. Para o braço se mexer, para o dedo mexer para cima e para baixo, seja lá como for, é assim que ele se comunica. Só que ele pediu uma outra coisa para essa pessoa. Ele pediu para que esse sujeito dissesse o exato momento em que ele teria decidido como que ele moveria esse dedo. Então, o sujeito decidia mover esse dedo, nesse momento ele falava, decidi agora, e então ele movia. Só que veja só, no momento que ele disse que ele havia decidido mover o dedo, e então, posteriormente, ele o moveu, o impulso elétrico que fez, de fato, a comunicação do cérebro com as partes do corpo, do braço dele, da mão, mover o dedo, havia começado a emitir os sinais elétricos antes da percepção do sujeito. Em outras palavras, o cérebro já havia começado a executar as tarefas que ele tem que executar para mover aquele dedo antes do sujeito se dar conta da decisão. Então, você pode estar se perguntando, e o que isso tem a ver com a minha vida? Bem, tudo. Meu nome é Luiz Felipe Baggio, eu sou hipnoterapeuta, hipnólogo, eu estudo comportamento humano e eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre livre-arbítrio, sobre escolha. Primeira coisa é que é legado de Benjamin Libet, e não só dele, porque posteriormente aos estudos dele, outros se basearam, pegaram o fio da meada e outros estudos surgiram, e eu vou deixar disponível na descrição para você poder ler também. O legado desses estudos nos trouxeram a informação de que a nossa mente, ela escolhe muito antes de nós termos consciência da escolha. E o que é que faz, então, nós escolhermos corretamente ou escolhermos errado? É exatamente o que nós trazemos dentro da nossa mente. E aqui vale um parênteses muito importante, que eu já falei em outras oportunidades, tem em outros vídeos aqui também, mas é muito necessário que você entenda isso. Caso você não tenha visto os outros vídeos, até sugiro que assista, mas caso não tenha tempo de vê-los agora, eu quero que você guarde o seguinte conceito. Mente é diferente de cérebro. Óbvio. Mas quero que você entenda o que é mente. O cérebro, ele é o órgão. O cérebro é o órgão. E a mente? A mente é o conjunto, é o nome que nós damos para o conjunto de processos abstratos que o cérebro executa. Então, quando o cérebro começa a executar os seus processos fisiológicos, ocorrem processos abstratos, abstrações que são percebidas ou não diretamente por nós, mas que ocorrem, e o conjunto, um e outro, mente e cérebro, são contrapartes de um mesmo grande mecanismo. Agora, o que faz, então, o que motiva exatamente os impulsos elétricos começarem, certo? Antes do sujeito conscientemente, antes de nós conscientemente decidirmos agir. Exatamente o conteúdo da mente. Veja, tem uma frase muito interessante que diz: o jeito de você fazer uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. E essa frase está bastante correta, uma frase bastante assertiva, porque, na realidade, todas as nossas escolhas são baseadas
no conteúdo da mente que nós trazemos. E, de acordo com a teoria da mente, o modelo da mente de Gerald Kine, a nossa mente, que armazena informações a longo prazo, uma divisão teórica da mente, obviamente, aponta que as memórias de longo prazo são parte da mente subconsciente. Mente subconsciente, esse é um conceito cientificamente observado. Existe sim uma diferenciação entre as mentes, e que quando você age, o que motiva a sua ação é exatamente o conteúdo subconsciente. É o que vai mostrar para a gente, por exemplo, talvez com um exemplo fique mais claro, quando uma pessoa tem dedo podre para relacionamento, por exemplo. O que é o dedo podre para relacionamento? A pessoa, homem ou mulher, sai, vai para um bar, vai para algum ambiente que vá conhecer alguém, e essa pessoa começa a interagir com outra, começa a olhar para as opções, vamos dizer assim, de pessoas que estão ali que poderiam ser talvez amigos, talvez até ter alguma coisa naquela noite, ou talvez pessoas que possam vir a ser parte de um relacionamento mais sólido. Bem, conscientemente, essa pessoa está olhando e começa a conversar com aquela ou essa pessoa, começa a dar bola para essa ou aquela pessoa, de acordo com o que ela acredita ser uma decisão consciente. Eu achei aquela pessoa mais engraçada, mais bonita, mais familiar, mais agradável, gostei do cheiro, do perfume da pessoa, gostei do jeito que a pessoa está vestida. A pessoa você pode dar várias e várias justificativas conscientes do porquê você escolheu. E essas são racionalizações, certo? Racionalização também é um processo da mente. Na verdade, a racionalização acaba sendo um processo de defesa da mente. Mas, enfim, voltando. Independentemente das racionalizações que você dê, você já havia escolhido a pessoa com a qual você está conversando agora, a pessoa com a qual você está se relacionando, muito antes de você se dar conta que você conscientemente a escolheu. Então, os nossos conteúdos do subconsciente, que é o que forma a nossa memória de longo prazo, por exemplo, são exatamente os mesmos conteúdos que vão pautar a nossa escolha subconsciente, que é prévia à nossa escolha consciente. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com esse exemplo e com essa explicação é que as nossas escolhas conscientes, na realidade, elas não são nada mais, nada menos do que exteriorizações das escolhas do subconsciente. As escolhas conscientes, que a gente acredita serem conscientes, acredita que estamos tomando elas por livre arbítrio, por escolha própria. Veja, escolha própria é escolha consciente, que eu estou dizendo. Na realidade não são. Tudo o que nós fazemos é baseado nesse conteúdo subconsciente. Então, o que eu tenho que fazer para deixar de escolher errado? Porque é aí que entra um assunto delicado. Por exemplo, a autossabotagem tem muito disso. Às vezes a pessoa não é depressiva, não é ansiosa, não tem nada disso. A ansiedade todos nós temos, mas a níveis normais, naturais, até um recurso evolutivo, senão não estaríamos vivos aqui, certo? Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. Agora, às vezes a pessoa não tem nenhum problema com essas condições, mas mesmo assim ela continua se sabotando, mesmo assim ela continua se puxando para trás, impedindo às vezes o próprio progresso. Isso se deve a quê? Isso se deve, a pessoa às vezes não é mal preparada, às vezes a pessoa conhece a área que vai, por exemplo, quando a autossabotagem é profissional, às vezes a pessoa é uma excelente técnica, tem conhecimentos técnicos bons, medianos, ou até bons mesmo,
ela consegue ter habilidades sociais boas fora do ambiente de trabalho, por exemplo. Coisas que ela acaba não conseguindo replicar lá dentro. E isso é um exemplo, obviamente, mas o que faz isso acontecer? O conteúdo subconsciente que pauta as decisões, ele decide com base naquilo que ele identificou. Para a nossa mente subconsciente, ela vai tentar nos afastar daquilo que é perigoso para ela e nos aproximar daquilo que é seguro, daquilo que é bom. E o que é perigoso ou bom para a mente subconsciente? Para a mente subconsciente, perigoso não é entrar alguém por aquela porta ali e me dar um tiro e me matar aqui. Para a mente subconsciente, isso nem é tão perigoso assim. Na verdade, para a mente subconsciente, perigoso mesmo, ruim mesmo, é o medo. É o abandono, a tristeza, o desespero. Isso para a mente subconsciente é perigoso de verdade. Então, para nossa mente subconsciente, pauta tudo por emoções, ela faz relações emocionais. Nós atribuímos emoções àquelas vivências e situações, experiências que são armazenadas, só são armazenadas porque nós atribuímos emoções a elas. O que não tem atribuição emocional está meio que fadado a ser deixado de lado, a ser esquecido realmente. Isso explica até porque boa parte das nossas memórias são, na realidade, fabricações. As nossas memórias de anos e anos atrás, que tenham vínculo emocional, trazem alguns aspectos de verdade. Mas, dependendo da antiguidade dessa memória e dependendo da sutileza da emoção associada a ela, cerca de 80% dos conteúdos, dos elementos daquela memória podem ser falsos. E isso não altera a sua experiência com relação a essa memória. Entende? Por exemplo, você está no metrô, e no metrô de criança, com 5, 6 anos de idade, e de criança, está lá no metrô com sua mãe, com seu pai, entra um cara armado e dá um tiro na pessoa do seu lado e sai do metrô. Veja, para a mente subconsciente, como que ela armazenou? Ela armazenou emoção associada a essa experiência. Agora, faz diferença de verdade se a pessoa que entrou não era um homem armado, era uma mulher armada? Não. Faz diferença se, em vez de uma mulher armada, era um homem com uma faca e não com uma arma de fogo? Ou era uma mulher com uma foice e pelada, em vez de um cara de sobretudo com arma? Nenhuma diferença. Veja, por que não faz diferença? Não faz diferença porque a nossa mente subconsciente trabalha com emoções. Nós armazenamos por emoção, e quando armazenamos por emoção, nós temos condição de resgatar essas memórias, ou essas memórias acabam pautando as nossas escolhas. Então, veja, tudo aquilo que constitui o nosso subconsciente, das nossas fortalezas, das nossas virtudes, bons hábitos, até os nossos problemas emocionais, isso tudo é o alimento, é a matéria-prima das nossas decisões. As nossas decisões que, inclusive, soam como conscientes, soam como livres. E, na verdade, a única parcela de liberdade que nós realmente temos é quando nós entendemos que, se nós pautarmos melhor, escolhermos melhor as emoções que a gente prefere e quer viver, ou seja, se nós escolhermos melhor o conteúdo que nós armazenamos no nosso subconsciente, aí sim nós estaremos exercendo o livre-arbítrio e o direito de escolha sobre as nossas próprias decisões. Porque aí passaremos a utilizar matéria-prima boa, matéria-prima de emoções que nos aproximam de felicidade, que nos aproximam de amor próprio, nos aproximam de satisfação, ao invés de emoções que nos aproximam de escolhas que nos levariam ao medo, à desilusão e à tristeza. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que talvez possam gostar desse conteúdo. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar um comentário, mandar uma mensagem, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Abraço a todos.